No meio da madrugada, ele se inclina sobre a cama do hospital onde sua esposa grávida repousa, convencido de que ninguém descobrirá o que está prestes a fazer. Suas mãos tremem num lugar onde nenhum marido deveria jamais estar. Mas seu erro é acreditar que age em segredo. A enfermeira de plantão o observa atentamente. As câmeras do hospital registram cada detalhe, e o plano dele começa a ruir sem que ele perceba. O que se inicia como uma tentativa desesperada de sacar o seguro de vida da esposa transforma-se numa cadeia de vigilância médica, pressão legal e uma justiça que ele jamais imaginou que ela alcançaria. A ala de maternidade do Centro Médico Santa Aurélia costumava ser tranquila após a meia-noite, mesmo em noites movimentadas. O ritmo diminuía para um compasso constante de monitores apitando, passos abafados e o suave sibilar do sistema de circulação de ar pelos corredores. Às 0:47, as luzes estavam tênues, num brilho suave destinado a acalmar tanto pacientes quanto recém-nascidos. As enfermeiras se moviam como sombras, checando monitores, ajustando soros intravenosos e sussurrando atualizações durante a troca de turno. No quarto 1432, uma mulher grávida de 33 semanas estava deitada numa cama de hospital, semi-reclinada, com a manta sobre as pernas. Sua respiração era superficial, mas constante. O monitor ao lado mostrava uma frequência cardíaca que vinha flutuando levemente nas últimas horas. Ela havia sido internada naquela mesma tarde por fadiga, tonturas e preocupações com parto prematuro. Qualquer paciente com mais de 32 semanas e sinais vitais instáveis era mantida sob vigilância rigorosa. O estado dela não era crítico, mas era frágil. Essa fragilidade foi o motivo pelo qual ela foi colocada em monitoramento fetal contínuo e porque sua enfermeira planejava checá-la a cada 30 minutos. O quarto era iluminado por uma única luminária de parede. Sua pele parecia pálida sob a luz amarela suave, e um manguito em torno de seu braço se apertava automaticamente, aferindo a pressão arterial a cada 15 minutos. Ela não acordava quando isso acontecia. A exaustão a havia mergulhado num sono que não era nem pacífico nem profundo. As regras do hospital estabeleciam que, após as 22 horas, apenas cônjuges ou familiares diretos podiam pernoitar. E mesmo assim, esperava-se que permanecessem em áreas de espera designadas, a menos que a equipe concedesse uma autorização especial. Naquela noite, seu marido havia sido informado de que não poderia ficar no quarto devido às avaliações em andamento. Ele pareceu irritado, mas não agressivo. Ele saiu, dizendo que voltaria pela manhã, mas às 02, a porta do quarto 1432 se abriu sem aviso. As luzes do corredor invadiram o quarto por um breve segundo antes que a porta se fechasse novamente. A mulher não se agitou, mas o homem que entrou se movia silenciosamente, quase com cautela. Seu marido vestia um paletó grafite que parecia levemente amarrotado, como se tivesse passado horas sentado num carro. O colarinho da camisa estava desabotoado e a gravata pendia de forma irregular no pescoço. A riqueza se apegava a ele, mas algo mais também o fazia. Algo que não pertencia a uma ala de maternidade. Seu rosto estava tenso, os olhos desprovidos de calor, a mandíbula cerrada o suficiente para mostrar que ele não estava ali por afeto. Ele caminhou até a cabeceira da cama e a encarou. Sua expressão era indecifrável a princípio, mas, à medida que seu olhar se desviou para o monitor, um lampejo de urgência surgiu. O tipo de urgência que não tinha a ver com preocupação pela saúde dela. Era a urgência de um homem correndo contra o tempo. A urgência de alguém que havia ficado sem opções em todos os lugares.
Ele exalou lentamente, quase tremendo. Então, puxou a cadeira para perto da cama e sentou-se. Inclinou-se para frente, com os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para o chão, como se estivesse lutando contra algo. Por vários segundos, o único som foi o apito constante do monitor fetal e o zumbido da bomba de infusão. No corredor, a enfermeira Emily Holland estava atualizando um prontuário num terminal de computador. Ela estava há 3 horas em seu turno da noite. A ala de maternidade estava com poucos funcionários naquela noite, e ela estava se desdobrando para cuidar de 3 pacientes ao mesmo tempo, cada uma com diferentes níveis de risco. Quando ela levantou os olhos para checar o painel de pacientes, notou que o quarto 1482 não tinha tido nenhuma entrada da enfermeira por quase 40 minutos. Isso, por si só, não teria sido alarmante. Mas ela se lembrava claramente de que o marido da paciente havia sido informado de que não poderia ficar no quarto durante a noite. Ela sentiu uma pontada de responsabilidade. Não era incomum que familiares voltassem sorrateiramente aos quartos fora do horário de visita, muitas vezes por preocupação ou teimosia. A regra existia por motivos de segurança, mas quebrá-la não era raro. Mesmo assim, algo a mandou checar. Ela pegou seu tablet e caminhou pelo corredor. O corredor estava silencioso, iluminado por luzes noturnas azul claras. Ao se aproximar do quarto 1432, ela diminuiu o passo. Pela estreita fresta de 15 centímetros entre a porta e o batente, ela viu o marido curvado sobre a esposa. Mais perto do que antes, com a postura tensa. O que chamou sua atenção não foi a presença dele, mas suas mãos. Uma delas repousava sobre o colchão. A outra pairava perto do ombro da paciente. Perto demais, apertada demais. Emily não invadiu o quarto imediatamente. Anos de treinamento a haviam ensinado que invadir num momento de perigo potencial poderia escalar as coisas rapidamente, colocando tanto a paciente quanto a equipe em risco. Em vez disso, ela deu um passo cauteloso para o lado. Colocou-se onde o marido não a veria facilmente e observou por alguns segundos. Seus olhos se estreitaram quando viu o peito da mulher subir de forma irregular, como se sua respiração tivesse mudado. Ela tocou levemente a tela de seu tablet e ampliou os dados do monitor remoto integrado do quarto. A frequência cardíaca fetal havia diminuído 2 vezes nos últimos 2 minutos. Isso não era prova definitiva de nada, mas era o suficiente para gerar preocupação. Emily pressionou o botão de chamada em seu crachá sem fio. Sua voz mal passava de um sussurro. Dr. Patel, está disponível perto do posto 4? Preciso de você para uma avaliação rápida no quarto 1432. Ela não estava chamando um código azul. Ainda não. Mas estava pedindo reforços. Dentro do quarto, o marido finalmente falou. Sua voz era suave, quase afetuosa na superfície, mas com um toque de algo frio por baixo. Você deveria ter assinado os papéis quando eu pedi. A mulher não respondeu. Não podia. Ainda estava dormindo. O monitor apitou novamente. Um som mais agudo desta vez. Emily apertou seu controle sobre o tablet. Ela tinha visto o suficiente para saber uma coisa. Um momento que deveria ter sido comum havia se tornado algo completamente diferente. E agora, ela era a única testemunha. A enfermeira Emily Holland parou do lado de fora do quarto 1132. O corredor ao seu redor continuava silencioso, mas algo no ar parecia mais pesado do que 5 minutos antes. Ela não ouviu nada dentro do quarto, exceto o apito rítmico do monitor fetal e o leve movimento de alguém. Seus instintos, aguçados por 7 anos de maternidade e cuidados obstétricos de alto risco,
disseram-lhe que algo na presença do marido não se encaixava. Ela já havia visto cônjuges estressados antes, até irritados, mas a postura dele e o modo como ele pairava sobre a esposa grávida inconsciente não pareciam preocupação. Seu tablet vibrou com dados de entrada do sistema de monitoramento. O traçado cardíaco fetal mostrava um padrão de desaceleração sutil, mas consistente. Isso poderia ter sido causado pela posição materna, por estresse materno ou por uma simples apneia do sono. Mas, junto com o que ela vislumbrou pela porta, a mudança no traçado apertou um nó em seu estômago. Emily pressionou alguns botões na tela e salvou os últimos 5 minutos de dados do monitor para o prontuário da paciente. A documentação era importante. Em hospitais, especialmente em situações que pareciam suspeitas, cada segundo de dado registrado tinha o potencial de proteger uma vida ou expor uma mentira. Ela checou o corredor novamente e então empurrou suavemente a porta. O marido se endireitou imediatamente. Sua cabeça se virou bruscamente para ela, numa mistura de irritação e alarme assustado. A expressão desapareceu quase tão rápido quanto surgiu, substituída por um sorriso forçado que parecia ensaiado. "Eu só estava checando-a", disse ele. Seu tom tinha o tipo de cortesia que as pessoas usam quando tentam esconder algo. Ela parecia desconfortável. Eu queria ajudá-la a sentar um pouco. Emily não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou diretamente para a paciente. A mulher não havia se mexido. Sua respiração era superficial, irregular, e uma leve camada de suor cobria sua testa. Suas pálpebras tremeram levemente, mas não abriram. O soro intravenoso conectado ao seu braço direito estava intacto, gotejando fluidos na velocidade correta. Nada estava visivelmente errado. No entanto, tudo parecia errado. "O horário de visitas terminou há várias horas", disse Emily calmamente. "Você foi informado antes de que sua esposa precisa de um ambiente tranquilo e estímulo limitado devido à condição dela." O marido assentiu, mas a tensão em sua mandíbula o traiu. "Sim, eu sei. Eu não consegui dormir. Então voltei para ficar com ela por alguns minutos. Estamos passando por um momento difícil. Pensei que estar aqui poderia ajudá-la a relaxar." Emily se aproximou do monitor. A frequência cardíaca fetal estava baixa, mas não perigosamente. A frequência cardíaca da mãe, no entanto, estava ligeiramente elevada. Ela checou a leitura da pressão arterial. O manguito tinha acabado de completar seu ciclo. 98/62. Baixa, mas consistente com seus sinais vitais anteriores. "Houve algumas mudanças no monitor", disse Emily, falando mais para o prontuário do que para ele. "Eu preciso avaliá-la antes que você possa ficar mais tempo. Por enquanto, preciso que você saia, para que eu possa examiná-la com segurança." Ele hesitou, o que era incomum. A maioria dos familiares se afastava imediatamente quando solicitados. Seus olhos se desviaram para o monitor. Depois voltaram para Emily. "Ela está em perigo?" "Não neste momento", respondeu Emily, mantendo a voz calma. "Este é o protocolo padrão para pacientes de 33 semanas com risco de parto prematuro. Eu só preciso de espaço para examiná-la." Ela esperou. O silêncio dele durou um pouco demais. "Tudo bem", ele disse finalmente. "Eu vou esperar no corredor." Ele se inclinou para frente e passou a mão pelo braço da esposa. Emily observou atentamente. Seu toque poderia ter passado como afetuoso para alguém inexperiente, mas ela viu a tensão sutil em seus dedos. Algo nisso parecia ensaiado, como um gesto que ele achava que deveria fazer. Quando ele saiu do quarto, Emily fechou a porta suavemente atrás dele, mas a deixou destrancada.
Ela não queria se trancar lá dentro se algo escalasse. Ela puxou a cortina de privacidade da cama e examinou a mulher. Sua respiração havia se estabilizado, mas seu batimento cardíaco permanecia ligeiramente elevado. O traçado fetal mostrou outra desaceleração. Emily ajustou a posição da paciente, virando-a levemente para a esquerda. A frequência cardíaca fetal subiu após alguns segundos. Isso confirmou que pelo menos parte do problema havia sido posicional. Mesmo assim, o timing a perturbava. As quedas começaram depois que o marido retornou ao quarto. Elas não eram dramáticas o suficiente para se qualificarem como emergência, mas não eram insignificantes. Algo havia acontecido. Algo sem marcas visíveis. Emily tocou suavemente o pulso da mulher. "A senhora consegue me ouvir?" Ela perguntou. Perguntou suavemente. "A senhora está segura? Eu estou aqui." A mulher não acordou, mas sua respiração se aprofundou. Emily documentou tudo. Sinais vitais, resposta fetal, nível de consciência da paciente e a aparição não programada do marido. Ela escreveu em linguagem medida e clínica. Nenhuma especulação, apenas o que ela havia visto. Às 01h11, o Dr. Patel chegou. Seu jaleco branco parecia levemente amarrotado de uma noite inteira de plantão. "Você disse que havia preocupação?" Ele perguntou. Em voz baixa, Emily assentiu e mostrou-lhe o traçado em seu tablet. Desacelerações tardias que começaram por volta das 00h50. A paciente estava sem supervisão. O marido reentrou sem autorização. Eu o encontrei parado sobre ela. O padrão respiratório da paciente mudou. O reposicionamento melhorou a frequência cardíaca fetal, uma vez corrigido. O Dr. Patel leu os dados cuidadosamente. Ele apertou os lábios numa linha fina. "Boa observação. Vou avaliá-la pessoalmente." Juntos, eles realizaram uma avaliação rápida, mas completa. O médico checou os reflexos, a responsividade, a altura uterina, a posição fetal e quaisquer sinais de problemas placentários. Tudo parecia fisicamente estável. Mesmo assim, o timing continuava suspeito. O Dr. Patel recuou e falou em voz baixa. "Vamos mantê-la em monitoramento contínuo. Aumente a frequência das verificações dos sinais vitais e notifique a segurança do hospital sobre o acesso do marido a esta hora. Não estamos o acusando de nada. Apenas garantiremos que haja um membro da equipe presente sempre que ele estiver por perto dela a partir de agora." Emily assentiu. Este era o protocolo padrão em casos onde algo não se encaixava, mas ainda não havia prova física. Os hospitais eram treinados para proteger os pacientes sem fazer acusações prematuras. Quando eles saíram do quarto, o marido estava esperando no corredor. Sua expressão estava tensa. "Ela está bem?" Ele perguntou. "Ela está estável", respondeu o Dr. Patel. "Mas ela precisa descansar. Estaremos monitorando-a de perto. Por esta noite, o melhor é que o senhor espere na área da família ou vá para casa. A equipe médica precisa de acesso total." O marido pareceu querer protestar. Em vez disso, ele forçou outro sorriso tênue. "Eu entendo. Voltarei amanhã de manhã." Ele se virou e foi embora. Emily o observou partir. Algo na maneira como ele se movia lhe dizia que ele não havia terminado. E pela primeira vez desde que o turno começou, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo no quarto 1432 não era apenas médico. Era humano. E o perigo humano exigia um tipo diferente de vigilância. A ala de maternidade voltou à sua habitual tranquilidade de madrugada, mas o senso de rotina havia mudado no quarto 1432. Os monitores continuavam a apitar em intervalos regulares, e as luzes do corredor permaneciam tênues.
No entanto, algo no corredor parecia mais alerta do que antes. O breve encontro com o marido havia agitado uma tensão que Emily não podia ignorar. Ela tentou fazer suas rondas normalmente, mas o quarto 1432 continuava a atrair seus pensamentos. Às 01h24, Emily voltou ao posto de enfermagem para atualizar os prontuários dos pacientes. O registro eletrônico mostrava a tira de monitoramento fetal em tempo real. Agora que a paciente havia sido reposicionada, o traçado parecia mais reconfortante. As desacelerações eram menos frequentes e mais superficiais. Isso correspondia ao que ela esperaria de uma gravidez de 33 semanas com exaustão materna. Mas o timing das quedas anteriores ainda se destacava como bandeiras vermelhas numa tela calma. Enquanto digitava suas anotações, ela reviveu os detalhes sutis em sua mente, a postura do marido, o leve tremor em suas mãos, a maneira como ele hesitou antes de sair do quarto, a tensão inquieta ao redor de seus olhos. Nenhum desses detalhes era médico, mas eram sinais humanos. E ela havia aprendido ao longo dos anos que os sinais humanos eram muitas vezes mais reveladores do que valores laboratoriais. O Dr. Patel estava na frente dela, revisando resultados de laboratório de outra paciente. Suas sobrancelhas estavam franzidas em concentração, até que ele finalmente levantou os olhos. "Fique de olho nela", ele disse em voz baixa. "Se o marido voltar, chame a segurança antes de entrar no quarto." Emily não discutiu. O pedido era razoável. Hospitais tinham protocolos para lidar com contenções domésticas. Mesmo sem sinais explícitos de abuso, os padrões de comportamento guiavam a equipe a tomar precauções. Nenhuma suposição errada, apenas proteção. Às 01h37, a porta do quarto Middlesex se abriu novamente. Desta vez, Emily já estava na metade do corredor, pois havia planejado voltar para checar os sinais vitais da paciente. Seus passos diminuíram quando ela notou movimento dentro do quarto. Ela parou abruptamente e olhou pela porta. O marido havia voltado. Ele estava parado ao pé da cama como se nunca tivesse saído. Emily entrou imediatamente. "Senhor, o horário de visitas acabou", ela disse bruscamente. "O senhor precisa sair agora." Ele não reagiu de imediato. Seus olhos estavam fixos na paciente. Somente quando Emily se aproximou, ele se virou para ela. Sua expressão escureceu por uma fração de segundo antes de ele a suavizar para algo neutro. "Eu esqueci meu telefone", ele disse. Ele apontou para a mesa de cabeceira. "Devo tê-lo deixado mais cedo." Emily checou a mesa. Não havia telefone. A superfície continha apenas um copo d'água e o prontuário da paciente. Ela não expôs a mentira dele, mas também não recuou. "Seus pertences pessoais não estão aqui", ela disse calmamente. "Se o senhor acha que esqueceu algo, pode verificar com a segurança, mas precisa deixar o quarto." Sua mandíbula se tensionou novamente. Ele olhou para o monitor. A frequência cardíaca fetal havia caído um pouco, uma flutuação menor que ocorria com a variação normal. Mas Emily viu como seus olhos se detiveram no ponto mais baixo da forma de onda. Foi então que sua preocupação passou do instinto para a certeza. Este homem não estava apenas ansioso. Ele estava observando o monitor como se entendesse o que os números significavam, como se estivesse esperando por algo. Emily se colocou entre ele e a cama. "Eu vou ter que pedir para o senhor se retirar." Ele abriu a boca para protestar, mas o som de passos no corredor o interrompeu. O oficial de segurança Daniels se aproximou. Sua presença era silenciosa, mas inconfundível. Ele era alto, calmo e treinado para desativar situações sem escalada. "Tudo bem por aqui?" Daniels perguntou. "Sim", disse Emily. Este visitante já estava de saída.
A irritação do marido surgiu novamente, mais forte desta vez, antes que ele a mascarasse. Tudo bem, ele resmungou. Eu estou indo. Ele saiu do quarto roçando Daniels com uma expiração frustrada. Quando ele dobrou a esquina, Daniels se virou para Emily. Este é o mesmo visitante sobre quem você ligou antes. Sim, ela respondeu. E ele continua voltando, apesar das instruções. Ele está observando o monitor mais de perto do que o normal. Algo não está certo. Daniels assentiu. Vou fazer uma ronda no andar a cada 10 minutos. Se ele retornar, me chame imediatamente. Quando ele saiu, Emily fechou a porta suavemente e voltou para a cama. Ela checou o pulso da paciente. Ligeiramente elevado, mas constante. Checou o traçado cardíaco fetal. Ainda aceitável. Ela ajeitou a manta e garantiu que o soro intravenoso estivesse seguro. A mulher se mexeu levemente. Suas pálpebras se abriram pela primeira vez desde o confronto. Onde eu estou? Ela sussurrou. A senhora está na ala de maternidade do Centro Médico Santa Aurélia, disse Emily suavemente. A senhora deu entrada com tonturas e sintomas de parto prematuro. Nós a estamos monitorando. A mulher piscou lentamente. Meu marido esteve aqui? Emily manteve o tom suave. Ele passou mais cedo, mas a equipe médica está garantindo que a senhora descanse. A senhora está segura. Não precisa se preocupar agora. Uma lágrima escorreu pelo rosto da mulher, não por dor física. Algo mais profundo tem estado diferente, a mulher sussurrou. No último mês, me pressionando com papéis, contratos, coisas que eu não entendia. Emily ouviu, cuidadosa para não pressionar. Ela tinha que se manter dentro dos limites legais. Enfermeiras não eram investigadoras. Eram observadoras e protetoras. A senhora não precisa falar sobre nada agora. Emily a tranquilizou. Apenas respire. Eu estou aqui. Os olhos da mulher se fecharam novamente, mas agora ela estava mais calma. Seu pulso diminuiu. Às 02:12, outra queda apareceu no registro, mas foi menor. Emily documentou cuidadosamente. Os padrões eram sutis. No entanto, eles se alinhavam com uma linha do tempo que ela não podia mais ignorar. Horários que se correlacionavam com a presença do marido. Ela recuou e soltou um suspiro lento. Na medicina, padrões importavam mais do que teorias. E o padrão no quarto 1472 estava se tornando inconfundível. Havia risco neste quarto, não por um parto prematuro, não por uma complicação médica, risco de alguém que deveria proteger a paciente. Emily fechou seu prontuário, ajeitou seu crachá e se preparou para a próxima hora de vigilância. A noite estava longe de terminar. O silêncio hospitalar no início da manhã sempre foi uma espécie de santuário. As enfermeiras o chamavam de janela de calma. Um breve período entre as urgências da noite e a correria dos plantões da manhã. Mas na ala de maternidade naquela noite, a calma havia se tornado algo frágil. Emily sentia isso toda vez que passava pelo quarto Mimos. Ela completou suas verificações programadas em suas outras pacientes, mas sua atenção continuava a voltar. Às 02:18, ela retornou ao posto de enfermagem para checar o registro mais recente do batimento fetal. A tira mostrava desacelerações variáveis intermitentes. Eram leves e dentro da faixa aceitável. No entanto, o timing ainda era um eco preocupante das visitas anteriores do marido. Ela ampliou a forma de onda. Em seguida, estudou os sinais vitais da mãe. Ainda estáveis, mas com um leve esforço. O Dr. Patel se aproximou novamente, esfregando a testa. Como ela está agora? Melhor desde o reposicionamento, disse Emily. Nenhuma desaceleração tardia significativa na última meia hora,
mas estou preocupada com a responsividade dela. Ela entra e sai da consciência. Pode ser exaustão. Pode ser o estresse da gravidez. Ele assentiu lentamente. Ela demonstrou sinais de hipotensão ortostática na admissão. Fadiga é esperada. Documente quaisquer mudanças neurológicas. Vou reavaliá-la por volta das 3. Enquanto ele se afastava, Emily sentiu uma pontada de inquietação se instalar na base de sua nuca. Algo dentro dela a avisava para não baixar a guarda. Às 02h27, as portas do elevador se abriram no final do corredor. Uma figura solitária saiu. Emily se enrijeceu no momento em que o reconheceu. O marido. Seus passos estavam mais rápidos desta vez, mais determinados, como se ele estivesse correndo em direção a algo que já havia decidido. O oficial Daniels, que estava patrulhando o andar conforme prometido, o viu imediatamente. Senhor, o senhor não pode estar aqui sem autorização. Eu estou checando minha esposa, disse o marido, com a voz tensa. Vocês continuam me afastando. Eu quero atualizações. Daniels manteve a postura firme. A equipe médica o informará pela manhã. Por enquanto, o senhor precisa ficar lá embaixo. Os olhos do marido se desviaram para além dele, em direção ao quarto 1432. Eu sou o cônjuge dela. Eu tenho o direito de estar com ela. Emily deu um passo à frente. Ela está descansando. Qualquer perturbação pode afetar a condição dela. Ele hesitou, e por um breve segundo, Emily viu algo piscar em seu rosto. Não era tristeza. Não era medo. Era cálculo. Ele engoliu em seco, depois exalou bruscamente. Eu não vou embora, ele disse. Não sem vê-la. O volume de sua voz subiu o suficiente para que outras 2 enfermeiras virassem a cabeça. Emily sentiu o risco de uma escalada. Eles tinham que acalmar a situação com delicadeza. Vamos para a sala de espera, ela disse. Eu o informarei em particular. Ele hesitou, dividido entre a resistência e a necessidade de parecer cooperativo. Finalmente, ele assentiu e a seguiu para um canto lateral. Daniels permaneceu à vista. Emily manteve a voz firme. Sua esposa está estável, mas vulnerável. Seus sinais vitais sugerem que ela precisa de descanso ininterrupto. Estresse ou estímulo repentino podem agravar a condição dela. Deixá-la dormir é o melhor para ela agora. Pela primeira vez, a expressão do marido vacilou. Seus olhos se desviaram, como se ele não pudesse esconder completamente sua frustração. Eu só preciso falar com ela, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ela tem que assinar algo, antes que acorde. Suas palavras se esvaíram. Emily sentiu todo o seu corpo gelar. Ela não podia reagir externamente. Ela não podia acusá-lo. Mas ela documentou a declaração em sua mente instantaneamente, quase palavra por palavra. Ela disse suavemente. Ela não pode assinar nada esta noite. Ela está sob cuidados médicos e não está totalmente alerta. Qualquer documento legal não seria considerado válido neste momento. Seria ilegal solicitar a assinatura dela enquanto ela estiver sedada ou instável. Isso o pegou de surpresa. Sua mandíbula se tensionou. Seus olhos se estreitaram enquanto ele a estudava, percebendo que ela sabia muito mais do que ele esperava. Ele se aproximou. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada, respondeu Emily. Estou lhe dando a política do hospital e fatos legais. A única responsabilidade de sua esposa agora é estabilizar a saúde dela. Sua respiração mudou, não mais forte, mas mais aguda. Se ela ao menos cooperasse, ele murmurou. Ela nunca escuta. Ela nunca entende o que eu estou tentando fazer por nós. Emily manteve-se firme. A equipe médica dela a
a avaliará novamente em breve. O senhor pode falar com eles pela manhã. Ele a encarou por vários segundos. Ela não desviou o olhar. Finalmente, ele exalou entre dentes cerrados e se afastou em direção aos elevadores. Daniels o seguiu à distância para garantir que ele deixasse-o andar. Assim que as portas se fecharam, a mão de Emily tremeu levemente. Ela pressionou os dedos contra seu crachá até o tremor cessar. Então se virou para o quarto Milian. Ao entrar, a paciente se agitou novamente. Seus olhos se abriram pela metade desta vez. Ele voltou? A mulher perguntou fracamente. Sim, Emily respondeu suavemente. Mas ele não entrará neste quarto esta noite. A senhora está segura. Uma lágrima rolou pelo rosto da mulher. Ele quer que eu ceda alguns dos nossos bens a ele. Ele disse que é apenas temporário, que ele precisa de controle enquanto lida com o negócio dele. Mas eu não acho que seja verdade. Emily ajustou a manta e verificou seu pulso. A senhora não precisa decidir ou assinar nada enquanto estiver hospitalizada. Legalmente, a senhora deve estar totalmente consciente, totalmente orientada e livre de impedimentos médicos. Essa é a lei neste estado. A mulher soltou um suspiro trêmulo. Eu estou com medo. A senhora não está sozinha, disse Emily, e há sistemas em vigor para protegê-la. Por enquanto, apenas descanse. Deixe-nos vigiar. A mulher fechou os olhos novamente, mais calma do que antes. Emily recuou para o monitor, examinando o traçado. Nenhuma queda repentina. Nenhum padrão errático. O silêncio dentro do quarto parecia diferente agora, ainda tenso, mas menos sufocante. No entanto, ela não conseguia se livrar da ideia de que a noite estava se desviando para uma encruzilhada. A urgência do marido, sua fixação no monitor, suas tentativas de acessar o quarto, seus comentários sobre a assinatura de documentos. Estes não eram mais preocupações isoladas. Estavam se tornando um padrão que poderia levar a algo irreversível se a equipe não permanecesse vigilante. Emily documentou tudo, cada palavra, cada comportamento, cada vez que ele apareceu, porque ela sabia de uma coisa com clareza absoluta. Um monitor só podia rastrear um batimento cardíaco. Mas a verdade do que realmente ameaçava esta paciente residia nas ações humanas. E as ações humanas estavam se tornando cada vez mais perigosas. A linha entre o cuidado e o dano não era mais teórica. Ele estava parado logo atrás das portas do elevador, esperando por outra chance de retornar. Às 02h45, a ala de maternidade havia retornado a uma tranquilidade enganosa. A maioria das luzes estava tênue e os monitores zumbiam constantemente atrás das portas fechadas. Emily havia completado suas rondas 2 vezes, checado os sinais vitais de 2 mães pós-parto, ajustado uma bomba de soro na sala de triagem e atualizado prontuários. Na superfície, tudo parecia um turno da noite normal. Mas a tensão que ela sentia não havia diminuído. Ela permanecia em seus ombros, na maneira como seus olhos continuavam se desviando para o final do corredor, na maneira como ela ouvia passos que não estavam lá. O quarto 1432 continuava sendo seu ponto focal. Lá dentro, a mulher grávida dormia levemente. Seu pulso havia se estabilizado e o registro do batimento cardíaco fetal permanecia numa faixa tranquilizadora. Mesmo assim, algo na suavidade de sua respiração e na sutil careta que cruzava seu rosto ocasionalmente sugeria uma angústia subjacente que não era unicamente médica. Emily estava parada do lado de fora da porta às 02h53, revisando suas anotações mais uma vez antes de entrar para rechecar os sinais vitais. Ela girou a maçaneta. Empurrando a porta para abri-la lentamente, ela parou.
O marido estava dentro do quarto. O choque foi imediato, mas Emily não reagiu visivelmente. Ela prendeu a respiração ligeiramente. Manteve uma postura neutra e observou. Ele estava parado sobre a paciente, com as mãos pairando perto de seus ombros, sem tocar, sem estar totalmente afastadas. O tipo de proximidade que poderia ser descartada como preocupação se alguém a explicasse bem o suficiente. Mas seu rosto traía algo diferente. Sua expressão era tensa, impaciente, atravessada por medo e cálculo. "Senhor", disse Emily bruscamente, sua voz uniforme, mas alta o suficiente para que Daniels a ouvisse através da porta. "Afaste-se da paciente imediatamente." O marido se endireitou abruptamente, sobressaltado. Então se virou para ela com uma expressão que flutuava entre raiva e medo. "Eu não a ouvi entrar", ele disse. "O senhor não tinha permissão para entrar neste quarto." Emily entrou no quarto, posicionando-se silenciosamente entre ele e a cama. "O senhor não pode estar aqui sem supervisão. Para a segurança da paciente e para o cumprimento das regras do hospital, o senhor deve sair." Ele não se mexeu. Seus olhos se desviaram para o monitor novamente, observando o batimento cardíaco fetal, acompanhando-o da mesma forma que alguém acompanha números que significam sobrevivência ou desastre. "Ela parece pior", ele disse. "Ela está estável", respondeu Emily. "Qualquer deterioração apareceria no monitor ou em seus sinais vitais, que estão sendo observados continuamente." Ele deu mais um passo, sua frustração rompendo a superfície educada. "Você não entende. Eu preciso que ela esteja acordada. Eu preciso que ela assine algo. Eu não posso esperar até amanhã." Emily inspirou lentamente. Lá estava de novo. Aquela fixação. Aquela urgência em empurrá-la além de seus limites médicos. Ela caminhou até a cabeceira da cama e checou o pulso da paciente. Ainda estável. A mulher não acordou, mas sua respiração mudou sutilmente, tensionando-se por um momento como se sentisse desconforto em seu sono. "Sua esposa não está clinicamente autorizada a assinar nada", disse Emily. "Essa é a política do hospital. Sua condição atual significa que ela não pode dar consentimento legal. O senhor deve esperar." Sua mandíbula crispou. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo. Emily acrescentou: "Se o senhor continuar ignorando as diretrizes médicas, a segurança o escoltará para fora do prédio." As palavras pairaram no ar como um desafio. Por vários segundos, ele não disse nada. Então, muito lentamente, ele deu um passo para trás. "Eu só quero o melhor para ela", ele murmurou. Emily não respondeu. Ela havia terminado de debater. "Por favor, saia do quarto agora." Skipkel hesitou por mais um suspiro, seus olhos fixos no rosto da esposa. Então ele se virou e caminhou em direção à porta. Seu passo era lento, como se estivesse se arrastando para longe de algo inacabado. Emily esperou até ouvir seus passos se desvanecerem pelo corredor. Ela checou o monitor novamente. A frequência cardíaca fetal diminuiu levemente. Uma desaceleração menor, mas bem dentro da faixa normal. O timing coincidia com a presença dele. Novamente, ela exalou baixinho. Um padrão estava se tornando inegável. A 0305, enquanto Emily documentava outra entrada no prontuário, o oficial Daniels se aproximou. "Ele saiu dos elevadores novamente", disse Daniels em voz baixa. "Vou me posicionar perto do corredor. Não mais acesso sem supervisão. Se ele tentar passar por mim, será escoltado para fora." "Obrigada", disse Emily. "Eu acho que ele está observando os sinais vitais mais do que deveria. E ele continua falando sobre a necessidade de ela assinar documentos." Daniels assentiu, sua expressão tensa. "Eu vou ficar alerta." Quando ele voltou à sua patrulha, Emily entrou novamente no quarto. A mulher ainda estava dormindo,
sua respiração suave, mas constante. Emily ajeitou o travesseiro levemente e pegou outra série de sinais vitais. A temperatura estava normal, a pressão arterial ligeiramente baixa, mas consistente com leituras anteriores. Então, enquanto Emily recolocava a manta, a mulher se mexeu. Seus olhos se abriram pela metade. "Ele ainda está aqui?" Ela sussurrou. "Não", disse Emily suavemente. "E a senhora está segura. A senhora precisa descansar. Estamos a observando de perto." A mulher engoliu em seco. "Ele disse que nós ficamos sem dinheiro. Ele disse que cometeu um erro com um dos investimentos dele e precisava que eu cedesse o controle financeiro. Eu não quis. Eu não entendia tudo, mas algo parecia errado." Emily ouviu atentamente. Ela permaneceu dentro de seu escopo de prática. Sua equipe médica ajudará a garantir que a senhora esteja protegida enquanto se recupera. Esta noite, sua única responsabilidade é a sua saúde e a de seu bebê. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. "Eu tenho medo de que algo vá acontecer conosco." Emily colocou a mão levemente no antebraço da mulher, oferecendo tranquilidade através do toque em vez de palavras. "Nós estamos aqui. Estamos observando tudo. A senhora não está sozinha." Às 03h19, a mulher voltou a dormir. Emily saiu do quarto e ficou em silêncio por um momento. Ela repassou o que havia testemunhado. A intrusão do marido. Sua fixação nas assinaturas. Suas mentiras sobre pertences esquecidos. Suas tentativas de ficar a sós com uma paciente vulnerável. Cada fragmento de comportamento formava um quadro que não permitia mais ambiguidade. Isso não era estresse, não era preocupação, não era tristeza, era intenção. E Emily sabia que as próximas horas determinariam se essa intenção se transformaria em dano. Ela permaneceu perto do quarto, checou os monitores a cada poucos minutos, observou o corredor, porque a vigilância não era mais precaução, era necessidade. O relógio do hospital marcava 03h32, quando a atmosfera na ala de maternidade mudou de uma maneira que Emily só conseguia descrever como instintiva. As enfermeiras costumavam dizer que algumas noites tinham uma queda de pressão, uma mudança no ar que sinalizava problemas antes que eles acontecessem. Ela sentiu isso agora. Uma sensação silenciosa de alerta se instalou nela enquanto ela checava o monitor do lado de fora do quarto 1432 pela 12ª vez naquela hora. O traçado permanecia estável. Os sinais vitais da paciente eram consistentes com uma gravidez de 33 semanas fatigada, mas em recuperação. Nada nos dados médicos era alarmante, mas o comportamento humano era outra questão. O oficial Daniels estava posicionado perto dos elevadores, com as mãos entrelaçadas à sua frente, o corpo relaxado, mas pronto. Ele havia revisado a gravação da câmera de vigilância 2 vezes e confirmou que não havia sinais do retorno do marido. Mesmo assim, tanto ele quanto Emily sentiam que a situação não havia terminado. Às 03h41, o elevador tocou. Emily levantou os olhos. Daniels se endireitou instantaneamente. Ninguém saiu. As portas se abriram sem motivo aparente. Hospitais frequentemente tinham pequenos problemas mecânicos no início da manhã, mas o timing fez o estômago de Emily revirar. Daniels caminhou até o elevador e olhou para dentro. Vazio. Ele pressionou o botão para o escritório de segurança para executar uma verificação rápida do sistema. Foi então que Emily ouviu algo. Um clique suave. Não do elevador. De trás dela. Ela se virou a tempo de ver a maçaneta do quarto 1432 se mover. A porta abriu apenas 1 centímetro. Emily se moveu rápido. Ela alcançou a soleira e deslizou para dentro num movimento rápido.
O marido estava parado ao lado da cama. Ele havia entrado pela escada. Por um segundo completo, o tempo pareceu congelar. Emily viu tudo num instantâneo. O marido inclinado sobre a paciente. A mulher semi-adormecida, mal consciente. A maneira como a postura dele se inclinava em direção ao pescoço dela. Não com ternura, mas com algo desesperado, algo perigoso. Suas mãos pairavam numa posição que poderia ser justificada publicamente, mas que significava algo completamente diferente quando vista em contexto. Ele ainda não a havia tocado, mas a intenção vivia em sua postura. "Senhor", disse Emily bruscamente, sua voz firme, mas alta o suficiente para que Daniels a ouvisse através da porta. "Afaste-se da paciente imediatamente." O marido se endireitou bruscamente, sobressaltado, então se virou para ela com uma expressão que flutuava entre raiva e medo. "Eu não a ouvi entrar", ele disse. "O senhor não tinha permissão para entrar neste quarto." Emily se moveu para o lado oposto da cama, colocando-se num ângulo que o impedia de alcançar a esposa. "A política do hospital exige que o senhor espere lá fora. O senhor violou essa diretriz várias vezes. Eu só precisava ajudá-la." Sua voz tremeu levemente. Não por preocupação, mas por frustração. "Ela não está respirando bem. Eu vi. Eu estava tentando reposicioná-la." Emily checou o monitor, sem quebrar o contato visual. Os sinais vitais estavam estáveis. "Ela está respirando normalmente para uma paciente fatigada. O senhor precisa ir." Ele deu um passo à frente. "Você não entende. Se ela não acordar, se continuar dormindo assim, tudo piora. Para todos nós." "Essa não é sua decisão", disse Emily. "E sua presença agora está comprometendo a segurança dela." Sua mandíbula se tensionou. "Eu sou o marido dela." "E eu sou a enfermeira dela", respondeu Emily. "Minha responsabilidade é proteger o bem-estar médico dela. O senhor deve sair deste quarto. Agora." Ele não se moveu. Atrás dele, a porta se abriu completamente. O oficial Daniels entrou com a autoridade calma de alguém que havia lidado com muitas situações tensas. "Senhor, o senhor precisa vir comigo." O marido se virou bruscamente. Sua frustração se transformou em algo cru. "Eu tenho o direito de estar com minha esposa." Daniels balançou a cabeça. "Não quando o senhor foi repetidamente instruído a não entrar no quarto sem supervisão. O senhor precisa sair antes que isso se torne uma remoção formal." Por um breve momento, o marido pareceu pronto para discutir, mas então ele viu a expressão de Emily, focada, imperturbável, profissional. Ela não estava intimidada e não estava sozinha. Ele exalou entre dentes cerrados e recuou. "Eu não vou sair do hospital", ele disse. "Essa é sua escolha", respondeu Daniels, "mas o senhor está deixando este andar." Ele escoltou o marido para o corredor. O homem caminhou rigidamente, murmurando algo que Emily não conseguiu ouvir. Somente quando a porta se fechou novamente, Emily se permitiu respirar. Ela checou a paciente, que havia se agitado levemente. Sua respiração estava constante. Seu pulso estava regular. Então a mulher sussurrou. "Ele estava tentando me acordar." Emily hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Estamos monitorando tudo. A senhora está protegida. A senhora não precisa se preocupar." A mulher abriu os olhos um pouco mais. Havia medo ali, mas também clareza. "Eu o ouvi dizer algo. Algo sobre o seguro. Eu não entendi, mas parecia desesperado." Emily assentiu lentamente. Ela não podia confirmar nada legalmente. Enfermeiras não tinham permissão para dar opiniões sobre motivo ou culpa, mas ela podia garantir a segurança. "A senhora está segura agora", ela disse novamente. "A segurança está cuidando da situação." A mulher relaxou levemente e voltou a um sono leve.
Às 12h, o Dr. Patel chegou para sua reavaliação planejada. Emily o informou de forma rápida e clínica. A entrada não autorizada. A intenção do marido. O padrão de timing com as desacelerações fetais. A angústia emocional expressa pela paciente. O Dr. Patel ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele falou em voz baixa. Vamos impor uma restrição temporária ao acesso do esposo. Vou apresentar a ordem administrativa agora. No estado em que estavam, os hospitais tinham a autoridade legal para restringir o acesso de visitantes se a segurança do paciente estivesse em risco. Não acusava ninguém de má conduta, apenas protegia a paciente até que uma investigação formal pudesse ocorrer. Emily sentiu uma onda de alívio. Obrigada, doutor. O Dr. Patel assentiu. Eu também solicitarei que uma assistente social e um defensor do hospital sejam designados para ela amanhã. Esta situação parece ser mais complexa do que fadiga médica. Enquanto ele saía do quarto, Emily ficou ao lado da cama, observando o constante subir e descer da respiração da paciente. O perigo não havia sumido, mas uma linha crítica havia sido cruzada. O que aconteceu esta noite não era mais suspeita. Era comportamento documentado, eram dados registrados, era o testemunho da equipe clínica, era evidência, e a evidência, ao contrário do medo, se sustentaria quando a verdade finalmente viesse à tona. A ala de maternidade adotou o protocolo de início da manhã. Eram 05 a hora em que a equipe da noite se preparava para a transição para o turno do dia, e o hospital se preparava para seu período de maior movimento. Mas no quarto andar, o quarto 1432 havia se tornado o centro de uma vigilância silenciosa, que ninguém anotou no quadro, mas que todos sentiram. A segurança havia acompanhado o marido para baixo e colocado o nome dele na lista de acesso restrito. Mesmo assim, Emily percebia sua atenção se desviando para os elevadores a cada poucos minutos, seu corpo respondendo a uma tensão que ela não conseguia simplesmente desligar. Anos de treinamento a haviam condicionado a ficar em guarda para emergências médicas. Esta noite ela percebeu, ela também estava se protegendo contra uma de natureza humana. Dentro do quarto, a mulher grávida dormia sob a luz quente da luminária de parede. Sua respiração era regular, e a sutil careta que havia marcado sua expressão antes havia suavizado. Seus sinais vitais estavam estáveis. O traçado cardíaco fetal mostrava uma melhora modesta, mas consistente, após a remoção do marido. Um padrão que se fortalecia cada vez que ela comparava os registros de tempo. Emily checou o manguito em torno do braço da mulher. Ele apertou brevemente, depois soltou com um suave sibilo. A máquina mostrou uma leitura de 102/64, ligeiramente baixa, mas consistente com sua hipotensão basal. Ela inseriu os números no prontuário, então recuou para observar o monitor. Tudo bem, ela sussurrou baixinho. Fique estável. Às 04h38, a paciente se agitou. Não apenas um movimento inquieto, mas um movimento consciente, alerta. Ela piscou várias vezes, desorientada. Então focou em Emily. Já é de manhã? Ela perguntou fracamente. Ainda não, disse Emily, aproximando-se. Mas a senhora está totalmente acordada agora. Como se sente? A mulher pressionou a mão levemente contra seu abdômen inchado. Cansada, mas melhor do que antes. Seus olhos se moveram pelo quarto. Ele está aqui? Não, disse Emily suavemente. Há uma restrição de visitas em vigor. A senhora está segura. A mulher exalou com um alívio trêmulo. Eu o ouvi antes. Pensei que tivesse sonhado. Emily sentou-se na beira da cadeira perto da cama. A senhora o ouviu porque ele entrou, mas nós intervimos.
A segurança o acompanhou para baixo. De agora em diante, ele não terá permissão para entrar no seu quarto sem a aprovação da equipe. A mulher fechou os olhos como se absorvesse a informação. Depois de um momento, ela os abriu novamente. Eu não queria acreditar que ele tentaria me fazer mal. Ela sussurrou. Mas esta noite, algo pareceu diferente. Ele não estava apenas zangado. Estava desesperado. Emily manteve-se cautelosa. Enfermeiras caminhavam numa linha tênue entre apoiar seus pacientes e evitar excessos legais. A senhora mencionou antes que ele queria que assinasse documentos. A senhora se lembra de que tipo? A mulher assentiu fracamente. Financeiros. Transferência de controle. Ele disse que era temporário, que estava nos protegendo. Mas toda vez que eu perguntava, ele ficava zangado. Ele dizia que eu não entendia a pressão sob a qual ele estava. Emily manteve a voz firme. A senhora está numa cama de hospital, sob medicação e num estado vulnerável. Ninguém pode legalmente pedir que a senhora assine nada agora. Sua condição invalida o consentimento. Os olhos da mulher se suavizaram com uma gratidão que carregava tanto alívio quanto exaustão. Obrigada. Eu não sabia mais como dizer não. Emily apertou a mão dela levemente. A senhora disse o suficiente ao não assinar. Às 0:51, o Dr. Patel entrou no quarto com uma batida suave. Bom dia, ele disse, embora o sol ainda não tivesse nascido. Ouvi dizer que a senhora está mais alerta agora. É verdade? É. A mulher assentiu. Estou acordada, ainda cansada. Isso é normal? Ela disse calmamente. O que importa é que seus sinais vitais estão estáveis e seu bebê está respondendo bem. Continuaremos com o monitoramento fetal até o final da manhã. Mas por agora estou satisfeito com seu progresso. Ele revisou o prontuário dela. Então se virou para a mulher com uma gentileza firme. Eu coloquei uma restrição administrativa no acesso de seu marido. Até que concluamos uma avaliação completa, ele não poderá entrar neste quarto, a menos que a senhora solicite explicitamente. A mulher engoliu em seco. Eu não o quero aqui. O Dr. Patel assentiu. Então, isso é definitivo. Emily observou a troca e sentiu a tensão se dissipar de seus ombros. Decisões médicas tinham um peso enorme, mas as declarações dos pacientes tinham mais. O acesso de um cônjuge podia ser restrito quando a própria paciente declarava que se sentia insegura. O doutor continuou. Mais tarde hoje, uma assistente social do hospital a visitará. Ela é especializada em apoiar mulheres que podem estar lidando com coação ou ambientes domésticos inseguros. Tudo o que a senhora disser a ela será confidencial. A mulher assentiu lentamente, as lágrimas voltando a se formar. Depois que o Dr. Patel saiu, Emily encheu o copo d'água e ajeitou os travesseiros da mulher. A respiração da paciente se regularizou e seus ombros relaxaram. Tente descansar, disse Emily suavemente. Eu estou bem aqui fora, se precisar de algo. Mas enquanto Emily se virava para a porta, a mulher falou novamente. E se ele tentar voltar? E se ele tentar outra coisa? Emily parou e encontrou o olhar dela. Ele não poderá entrar no quarto. A segurança e a equipe estão cientes de tudo o que aconteceu esta noite. Temos procedimentos para isso, estamos vigiando e documentamos tudo. A mulher assentiu como se precisasse dessas palavras para se ancorar. Obrigada. Alguns minutos depois, Emily entrou no corredor onde o oficial Daniels esperava. Como ela está? Ele perguntou. Acordada, assustada, mas estável, respondeu Emily. Ela confirmou que ele a pressionou sobre o controle financeiro. Ela se sente insegura. A expressão de Daniels se endureceu. Vou notificar a recepção principal. Se ele tentar subir aqui novamente, isso ativará a intervenção de segurança. Emily olhou de volta para o elevador. Não estamos mais lidando com uma emergência médica. Estamos lidando com intenção. Daniels assentiu. E a intenção deixa um rastro.
Às 05h12, os primeiros indícios do turno do dia começaram a se mover pelos corredores. Novas enfermeiras batiam o ponto. As luzes do andar ficaram um pouco mais brilhantes, mas o quarto 1432 permaneceu sob vigilância intensificada, porque uma verdade finalmente havia sido revelada nas palavras da paciente, e agora o próprio hospital havia se tornado uma testemunha. O hospital começou a despertar de verdade às 06h03. As enfermeiras do turno do dia chegaram com xícaras de café na mão, trocando sorrisos cansados com a equipe da noite. Os monitores apitavam com mais frequência. Técnicos de laboratório empurravam seus carrinhos pelo corredor e o alto-falante murmurava seus primeiros anúncios matinais. Mas na ala de maternidade, especialmente do lado de fora do quarto 1432, o ambiente permanecia aguçado. Emily estava no posto de enfermagem com seu registro final do turno da noite aberto na tela. Ela havia documentado cada sinal vital, cada traçado do coração fetal, cada tentativa de entrada do marido e cada declaração que a paciente sussurrou. As anotações eram factuais, clínicas e exaustivas. Nenhuma interpretação, apenas dados observáveis. Em situações que envolviam possível dano doméstico, a precisão importava mais do que qualquer outra coisa. Às 06h18, a assistente social Anna Kessler chegou ao andar. Ela era calma, com olhos serenos, um tom acolhedor e o tipo de presença em que as pessoas confiavam instintivamente. Ela havia sido informada de que uma paciente grávida de 33 semanas havia expressado medo de coação por parte do cônjuge. O papel dela não era de investigação, era protetor, com foco no trauma ilegalmente fundamentado. "Bom dia, Emily", disse Anna suavemente. "Você pode me dar o básico antes que eu a conheça?" Emily assentiu, afastando-se do computador. Ela está estável agora. Seus sinais vitais melhoraram durante a noite. Ela acordou totalmente alerta há cerca de 1 hora. Ela confirmou que o marido a pressionou para assinar documentos financeiros e que se sente insegura com ele. Também tivemos múltiplas violações de política da parte dele. Entrada no quarto sem permissão, tentativas de ficar sozinha com ela, declarações indicando urgência para que ela assinasse algo. Anna ouviu atentamente, anotando pontos-chave. E clinicamente? O traçado do coração fetal está estável. Nenhum sinal de problemas placentários ou parto prematuro iminente. Ela ainda precisa descansar, mas clinicamente está melhorando. "Ótimo", disse Anna. "Isso significa que ela poderá falar claramente. Vou me aproximar com delicadeza. Ela pode não estar pronta para dizer muito." Emily assentiu. "Eu disse a ela que você a visitaria. Às 06h. Anna entrou silenciosamente no quarto 1432. A mulher estava acordada, ligeiramente erguida com travesseiros extras. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, projetando linhas suaves em seu rosto pálido. Sua fadiga ainda era visível, mas também havia uma clareza que não estava presente horas antes. Anna se aproximou lentamente. "Bom dia. Meu nome é Anna. Eu sou assistente social do hospital. As enfermeiras me pediram para visitá-la e oferecer apoio. Como a senhora se sente?" A mulher levou um momento antes de responder em voz baixa. "Melhor. Cansada. Mas melhor." "Isso é importante", disse Anna suavemente. "A senhora se sente à vontade para conversarmos por alguns minutos?" A mulher assentiu. Anna arrastou uma cadeira para perto da cama. "Tudo o que a senhora compartilhar é confidencial, a menos que esteja em perigo imediato. Meu trabalho é ajudá-la a entender seus direitos e garantir que se sinta segura durante sua estadia. A equipe médica mencionou que a senhora
tinha preocupações sobre o comportamento de seu marido. Gostaria de me contar, em suas próprias palavras, o que tem acontecido. A mulher hesitou. Então inalou tremulamente. Por semanas ele tem estado diferente, sem dormir, andando de um lado para o outro à noite. Zangado por causa de dinheiro. Ele continuou me pressionando para assinar documentos legais que eu não entendia. Ele disse que era temporário. Ele disse que eu estava sendo difícil, que eu não confiava nele. Sua mão foi para a barriga. Mas ontem à noite, ele não estava apenas zangado, estava desesperado. Ele continuava dizendo que as coisas piorariam se eu não cooperasse. Ele explicou o que queria dizer com piorar? Ana perguntou suavemente. Não, a mulher sussurrou. Mas eu sabia que ele havia perdido dinheiro. Ele me disse que tinha cometido um erro com um investimento, um grande. Ele disse que precisávamos que a papelada fosse assinada para consertar tudo. Seus olhos se apertaram. Eu acho que era sobre seguro. Eu o ouvi no telefone na semana passada. Ele pensou que eu estava dormindo. Ele disse, se ela não assinar, eu estou acabado. Ana permaneceu calma. Ele já a machucou fisicamente antes? Não, ela disse, balançando a cabeça. Não diretamente, mas a pressão, os gritos, as ameaças sobre o dinheiro, parecia que algo estava escalando. Ana assentiu lentamente. Seus instintos importam. O que a senhora sentiu é importante. E o que aconteceu ontem à noite não foi culpa sua. A senhora fez a coisa certa ao falar. As lágrimas vieram aos olhos da mulher. Eu não pensei que ninguém acreditaria em mim. Ele é tão charmoso com outras pessoas. Ana ofereceu um lenço de papel. Nosso trabalho não é julgar com base no charme. Nós observamos o comportamento, os padrões, a documentação. E a equipe testemunhou o suficiente para levar sua segurança a sério. Às 0154, o Dr. Patel se juntou a elas. Ele estava parado ao pé da cama, com as mãos cruzadas calmamente. Bom dia, ele disse. Eu quero informá-la sobre os passos formais que tomamos. Os olhos da mulher se arregalaram levemente. Estabelecemos uma restrição administrativa de não visitas para seu marido. Ele não terá permissão para entrar neste andar até que a senhora forneça uma aprovação verbal e escrita. Esta é uma prática hospitalar padrão em situações que envolvem angústia do paciente ou possível coação. O Dr. Patel manteve seu tom firme e neutro. Também apresentaremos um relatório obrigatório aos serviços de proteção ao adulto do Estado, devido às suas declarações, solicitando proteção e sua vulnerabilidade médica. A mulher assentiu. O alívio suavizou suas feições. Além disso, continuou o Dr. Patel, a segurança o marcou no sistema de gerenciamento de visitantes. Se ele tentar subir novamente sem autorização, será removido do prédio. Emily, que havia entrado no quarto para entregar lençóis limpos, ouviu em silêncio enquanto os dobrava. Cada declaração fundamentava as ações deles na lei e no protocolo. Tudo era oficial, tudo estava documentado. A mulher engoliu em seco. Ele saberá que eu pedi isso? O Dr. Patel respondeu com cuidado. Ele será informado de que o hospital impôs a restrição. Com base no protocolo médico e nas preocupações de segurança observadas pela equipe. Não é exigido que a senhora o confronte, nem que justifique nada. Ana acrescentou suavemente. A senhora não é responsável pela reação dele. A senhora é responsável apenas por manter a si mesma e seu bebê seguros. Às 07h12, uma batida suave soou na porta. O oficial Daniels entrou brevemente. Bom dia, ele disse. A segurança confirmou que seu marido tentou reentrar no prédio pela entrada da garagem às 06h50, mas a restrição o deteve. Ele foi informado de que não pode entrar sem autorização administrativa.
A mulher fechou os olhos brevemente. Um tremor a percorreu. Emily se aproximou. A senhora está segura, ela disse novamente. Quando Daniel saiu, a mulher abriu os olhos com uma clareza que não estava lá momentos antes. Eu quero contar tudo, ela disse a Ana. Tudo. As ligações, os documentos, a pressão. Tudo o que eu estava com medo de dizer antes. Ana assentiu. Eu estou aqui. Leve o tempo que precisar. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, a mulher começou a falar sem medo. A verdade, uma vez sussurrada em fragmentos, começou a emergir por completo. E o hospital, já uma testemunha, agora se tornou o guardião de sua história. O sol da manhã subiu mais alto quando o hospital atingiu o pico de movimento. Às 08h42, os médicos faziam suas rondas, as enfermeiras trocavam atualizações e a ala de maternidade zumbia com a energia de um novo dia. No entanto, a realidade em torno do quarto 1432 havia mudado para algo muito mais transcendente do que uma recuperação médica. Havia se tornado o epicentro de um colapso legal e ético. Dentro do quarto, a mulher descansava depois de conversar com a assistente social Ana por quase meia hora. Emily havia entrado intermitentemente para checar seus sinais vitais e ajustar seus monitores. Cada vez que ela entrava, via um pouco mais de clareza nos olhos da mulher. Uma determinação silenciosa se formando sob o medo. Era o olhar de alguém emergindo de uma névoa. Não apenas clinicamente, mas mentalmente. Às 09h06, Ana terminou de compilar suas anotações e apresentou um relatório preliminar ao contato jurídico do hospital e aos serviços de proteção ao adulto, conforme exigido pela lei estadual, quando um adulto vulnerável relata coação ou condições domésticas inseguras. O relatório incluía registros de tempo, observações de testemunhas, declarações diretas da mulher e descrições das repetidas violações de limites por parte do marido. Obrigada, a mulher havia sussurrado, após assinar o consentimento para a intervenção dos serviços sociais. A senhora fez a parte corajosa. Ana havia respondido. Enquanto isso, num pequeno escritório 2 andares abaixo, o advogado do hospital se reuniu com o diretor de segurança Walker para revisar as tentativas de entrada do marido. Os registros do prédio mostravam múltiplas tentativas de acesso não autorizado, começando por volta das 150, confirmando que ele não estava apenas ansioso, mas determinado, possivelmente com a intenção de contornar a equipe. Às 19h22, Walker ligou para a linha não emergencial do Departamento de Polícia Local para solicitar que um oficial fosse enviado para a documentação de segurança do paciente. Isso era protocolo padrão. Não uma prisão. Não uma acusação. Uma medida de proteção. Quando a oficial Hernandes chegou às 09h47, a situação não estava mais contida dentro do hospital. A oficial já havia recebido uma breve nota de despacho, resumindo os eventos da noite. Assim que ela entrou na ala de maternidade, ela garantiu se mover silenciosamente, respeitosa do ambiente. Emily a viu antes da paciente. Ela saiu de trás do balcão de enfermagem e se aproximou dela. "Oficial Hernandes?" perguntou Emily. "Sim", respondeu a oficial. "Estou aqui para a verificação de segurança da paciente no 1432. Emily assentiu. "Eu a acompanharei. Ela está alerta o suficiente para falar, mas fatigada. Apenas vá devagar." Dentro do quarto, a mulher olhou para cima quando a oficial entrou. Ela não se encolheu. Em vez disso, respirou fundo, como se estivesse esperando por isso. "Bom dia", disse a oficial Hernandes suavemente. "Estou aqui para documentar o que aconteceu ontem à noite. A senhora não está em apuros.
Meu trabalho é ajudar a mantê-la segura. A mulher assentiu. Então ela narrou os eventos do último mês. A pressão para assinar documentos financeiros. A mudança repentina no comportamento do marido. O desespero crescente. Ela descreveu como o havia ouvido discutir seguro e consertar tudo durante chamadas telefônicas tarde da noite. Ela nunca testemunhou violência aberta, mas a pressão emocional e o comportamento obsessivo foram suficientes para desencadear medo e um alarme instintivo. A senhora sente que sua vida, ou a vida de seu bebê, esteve em risco? Perguntou a oficial Hernandes. A mulher hesitou. Então sussurrou. Sim. A oficial documentou isso cuidadosamente. As declarações dos pacientes tinham peso, especialmente quando apoiadas por registros médicos e depoimentos de funcionários. Às 10h15, Hernandes saiu do quarto para falar em particular com o Dr. Patel e o diretor de segurança Walker. Vocês têm o suficiente para justificar restrições contínuas de visitantes, ela disse. Dadas as inconsistências no comportamento do marido, além das preocupações da equipe, isso se qualifica como uma situação de alto risco. Estou apresentando um relatório de incidente de proteção. Os Serviços de Proteção ao Adulto, SPA, farão o acompanhamento dentro de 24 horas. Walker assentiu. Nós já o colocamos em acesso restrito para todo o prédio. Se ele tentar entrar novamente, ele será removido. Bom, disse a oficial. Se ele fizer qualquer ameaça ou tentar forçar a entrada, isso se torna motivo para detenção. O hospital havia se tornado uma fortaleza de protocolo. A segurança não era uma conjectura. Era um procedimento. Às 11h12, Emily retornou ao quarto 1432 com um manguito de pressão arterial novo e uma manta quente. A mulher parecia mais estável agora. Como se sente? Perguntou Emily. Como se alguém finalmente acreditasse em mim, respondeu a mulher suavemente. Emily checou seus sinais vitais. Estáveis. Frequência cardíaca normal. Monitoramento fetal reconfortante. Então, algo inesperado aconteceu. Uma batida suave na porta fez com que ambas as mulheres olhassem para cima. Não era o marido. Era o Dr. Patel, segurando um documento impresso. Isso veio da divisão de fraude financeira, ele disse. A senhora deve ouvir isso. Ele falou calmamente, mas com firmeza. A empresa de investimento de seu marido relatou uma perda significativa há 3 semanas. E ontem, um auditor externo sinalizou discrepâncias em suas declarações. Isso desencadeou uma revisão financeira preliminar. A mulher piscou confusa. Eu não sabia. Ele disse que estava estressado, mas eu não sabia que era tão ruim. O Dr. Patel continuou. Fica mais preocupante. Nos últimos 6 meses, ele contratou 3 apólices de seguro de vida separadas, todas em seu nome, todas com ele como único beneficiário. Emily prendeu a respiração. Ela sabia que isso era possível, mas ouvir a confirmação mudou tudo. A mão da mulher tremeu sobre a manta. 3? Ela disse. A equipe jurídica do hospital verificou os números das apólices depois que a assistente social levantou suas preocupações. Parece que o único passo que faltava para ele era obter sua assinatura em algo relacionado ao controle financeiro. A mulher engoliu em seco. Ele queria que eu assinasse a transferência porque ele não poderia reivindicar o seguro, a menos que tivesse autoridade total. Correto, disse o doutor. Patel em voz baixa. E com base no que testemunhamos durante a noite, estamos reportando isso como um potencial caso de coação financeira e perigo. Emily observou o rosto da mulher mudar através do choque, da dor e, finalmente, de algo mais forte. Resolução. O que acontece agora? A mulher sussurrou. Por agora, disse o Dr. Patel,
A senhora descansa. A equipe jurídica, o SPA e a polícia cuidarão do resto. Sua segurança é nossa prioridade. Às 11h33, a oficial Hernandes retornou brevemente para dizer que havia emitido uma ordem temporária de segurança interna. Ela restringe o acesso do marido às instalações do hospital por 72 horas, pendente de investigação. Ele será notificado, mas não terá permissão para se aproximar da senhora, ela disse. A mulher assentiu, deixando a notícia assentar. Emily ajustou as persianas, deixando entrar mais luz. O quarto não parecia mais um lugar de medo. Parecia um lugar onde a verdade havia criado raízes. Um lugar onde um colapso havia começado. Só que desta vez não eram a mulher nem seu bebê que estavam desmoronando. Era o homem que tentou controlar tudo. E agora, peça por peça, todo o seu plano estava se desfazendo em plena luz do dia. A ala de maternidade parecia diferente nos dias seguintes. Não mais barulhenta, nem mais movimentada, mas mais clara. A tensão que antes pairava sobre o quarto 1432 havia se dissipado, substituída por algo mais estável e caloroso. A condição da mulher continuou a melhorar. Seu monitoramento fetal permaneceu reconfortante e seus sinais vitais se estabilizaram em sua linha de base. Ela passou de observação contínua para checagens periódicas. Cada hora a levava mais perto da recuperação e mais para longe do medo que a havia assombrado por semanas. No final da tarde do quarto dia, ela foi transferida para uma suíte privada pós-parto, onde as luzes eram mais suaves, as paredes decoradas com arte pastel relaxante e o ambiente parecia menos clínico. Emily a visitava frequentemente, não por protocolo, mas por preocupação genuína. Suas conversas se tornaram mais longas, a voz da mulher mais forte, sua respiração mais profunda, sua mente mais clara. Os serviços de proteção ao adulto já haviam visitado 2 vezes. Um plano de segurança formal foi estabelecido e a equipe jurídica do hospital explicou seus direitos a ela. Tudo foi explicado em termos suaves e precisos. Ela podia apresentar queixa ou podia esperar. Podia solicitar a separação legal ou pedir uma ordem de proteção. Nenhuma dessas decisões precisava ser tomada imediatamente. O que importava era que ela agora tinha opções que ela achava que havia perdido. No final da semana, o hospital recebeu a confirmação de que a divisão de fraude financeira havia intensificado a investigação sobre as contas do marido. As inconsistências em suas declarações eram substanciais. As apólices de seguro de vida foram sinalizadas e temporariamente congeladas. A tentativa de acesso não autorizado à ala de maternidade foi documentada e adicionada ao crescente dossiê do caso. O marido, antes uma imagem de confiança e riqueza, agora enfrentava 3 investigações separadas. Pela primeira vez em meses, a mulher dormiu sem acordar em pânico. 6 semanas depois, com 39 semanas, ela voltou ao hospital. Desta vez não com medo, mas em trabalho de parto. Emily não estava escalada naquele dia, mas a notícia se espalhou rapidamente pela ala de maternidade. Enfermeiras e funcionários que se lembravam dela reconheceram seu nome no painel de admissões. Quando Emily chegou para seu turno da noite, encontrou um bilhete colado em seu armário. Dizia simplesmente: Quarto 327. Ela correu, com o coração cheio. Dentro da sala de parto, a mulher estava apoiada na cama, suada e cansada, mas sorrindo. O monitor fetal mostrava um batimento forte e constante. O ar estava cheio de antecipação, em vez de pavor. Você está aqui, a mulher murmurou quando Emily entrou. Eu não perderia isso por nada, disse Emily, apertando sua mão.
O parto foi tranquilo, sem complicações. O bebê chorou alto, um choro saudável que encheu o quarto de alívio. A mulher chorou suavemente, tanto de exaustão quanto de emoção avassaladora. Ela segurou seu recém-nascido contra o peito, o pequeno corpo quente e perfeito, os dedos minúsculos se enrolando instintivamente em torno dos dela. Naquele momento, o peso de tudo o que ela havia sobrevivido desapareceu. Não era mais uma história sobre medo. Era uma história sobre uma vida que ela havia lutado para proteger. 3 meses após o nascimento, a mulher voltou ao hospital para um check-up pediátrico de rotina. Emily estava perto do hall quando a viu entrar com o carrinho. O bebê dormia pacificamente, vestido com uma roupinha azul minúscula com meias combinando. "Você parece diferente", disse Emily sorrindo. "Eu me sinto diferente", respondeu a mulher, mais segura, mais forte. Elas encontraram um banco perto das janelas, por onde o sol entrava. A mulher explicou que havia pedido a separação legal há 2 meses. Seu marido estava sob investigação formal por fraude e coação. Suas múltiplas tentativas de contornar as restrições do hospital foram incluídas no dossiê do caso. As apólices de seguro de vida foram suspensas indefinidamente. Os documentos financeiros que ele tentou forçá-la a assinar foram considerados inválidos devido à sua condição médica na época. O mais importante, um juiz havia concedido a ela uma ordem de proteção de longo prazo. "Ele não pode se aproximar de mim ou do bebê", ela disse suavemente. "E honestamente, eu não acho que ele fará isso novamente. O mundo dele está desmoronando. O meu está finalmente começando." Emily olhou para o bebê adormecido. "Você deu a ele a chance de uma vida que você lutou para manter segura." A mulher sorriu com isso. "Ele me salvou também", ela disse, acenando para o carrinho. "Eu segui em frente por causa dele." Nos meses seguintes, a mulher reconstruiu sua vida peça por peça. Ela se mudou para uma pequena casa geminada mais perto de sua irmã. Participou de grupos de apoio recomendados pela assistente social Ana. Suas noites eram cheias de mamadeiras, canções de ninar e uma exaustão que parecia conquistada, em vez de imposta. Ela ganhou confiança na maternidade. Seus dias eram dela novamente. 1 ano depois da noite no quarto 1432, ela retornou ao Centro Médico Santa Aurélia para a visita de acompanhamento do 1º aniversário de seu bebê. A ala de maternidade havia mudado ligeiramente. Nova equipe, novos equipamentos, nova arte nas paredes. Mas, ao entrar, ela sentiu algo familiar. Não medo, não ansiedade, gratidão. Emily estava terminando sua pausa quando a viu. "Olhe para vocês dois", ela disse, sorrindo amplamente. "Um ano inteiro." O bebê balbuciava feliz no carrinho. A mulher o pegou, aninhando-o no quadril. "Nós queríamos te agradecer. Você nos salvou." Emily balançou a cabeça suavemente. "Você salvou a si mesma. Nós apenas estivemos com você enquanto você fazia isso." A mulher olhou ao redor do corredor. Era comum e movimentado, cheio dos sons de recém-nascidos chorando e enfermeiras conversando. Mas para ela, seria para sempre o lugar onde tudo mudou. O lugar onde o medo acabou e um futuro começou. Ela se virou para Emily. "Eu estou aqui hoje porque quero que você saiba de algo." "O que é?" perguntou Emily. "Eu não tenho mais medo." Emily sorriu, tocada pela simplicidade e pelo poder daquelas palavras. Enquanto a mulher caminhava pelo corredor, segurando seu filho, a luz do sol se derramava pelo chão. Iluminou-o suavemente, como se marcasse o fim de um capítulo sombrio. Pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente era só dela. E ela o trilhou com seu filho, não como uma vítima do que quase aconteceu, mas como a autora da vida que ela escolheu reivindicar. "Atenção, pessoal!
A história da Emily e da paciente do quarto 1432 nos mostra que a vigilância humana é a arma mais poderosa contra a maldade disfarçada. Não se trata apenas de cuidar, mas de ver e documentar a verdade. Se você se sentiu angustiado e tenso a cada 01:37 e 02:53 da madrugada no hospital, deixe seu like. Mostre para a gente que você também ficou na ponta da cadeira esperando a justiça chegar. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento exato em que você percebeu que o marido estava agindo por cálculo frio e não por desespero? Queremos saber o seu palpite de detetive. E o mais importante, se você ama narrativas que expõem as intenções sombrias e celebram a força de quem se levanta, inscreva-se no canal. Nossa comunidade é um porto seguro para quem busca histórias onde a verdade, por mais difícil que seja, sempre prevalece.